forma, não é um momento tão diferente, tão díspare do que a gente vem passando, do que a gente vem convivendo no dia a dia. A luta com a apropriação tecnológica na educação não é de hoje, fazemos isso já há algum tempo, aí os nossos colegas Nery, Kátia, Emanuel, Jader e os demais que estão presentes ou não, fazem parte de um grupo que trabalha e pensa a educação de uma forma muito aberta, com apropriação tecnológica, com apropriação de linguagens, a educação enquanto ato comunicativo, que nos deixa, de certa forma, com uma certa, vamos dizer assim, um certo caminho já percorrido nessa área e que hoje é tão demandado, né? Mas é bom a gente perceber as coisas de uma forma bastante coerente, com calma, com tranquilidade, para a gente perceber o que estamos vivenciando e o que é que nós podemos, de certa forma, desdobrar a partir disso, né? Eu queria compartilhar com vocês uma apresentação. Não sei se vocês estão fazendo aqui assim, mas eu vou compartilhar meu ecrã aqui, minha tela, porque eu vou passar um PowerPointzinho. Opa, já estou vendo aqui que está ok. Vamos ver aqui. Eu só queria saber um retorno de áudio aí, se vocês estão conseguindo ver a minha tela. Apresentação. Não, Túlio. Nery, você pode dar esse retorno? Para mim, ela não está disponível. Não. Não, estamos vendo não, Túlio. Tá não? Deixa eu ver. Ah, tá, é porque eu tenho que dar um ok, né, gente? Isso. Senão fica difícil. Deixa eu ver aqui, vamos aprendendo. Compartilhar. Isso, o organizador da reunião tem que autorizar a tela. Já autorizei. Então veja aí, autoriza a tela. Foi, Túlio. Sim, pronto. Aí, tá chegando. Tá chegando. Vai, pode abrir agora. Está a partilhar. Ok. Agora vamos ver aqui. Vocês conseguem ver agora? Ok. Agora sim. Conseguem? Ok, Túlio. Então vem. Legalzinho aí? Legalzinho. Tá, então vamos lá. Bem, o que nós vamos tratar aqui hoje, Nery colocou para mim um tema muito interessante, tecnologias digitais para mediação pedagógica em tempos de crise, aplicativos e soluções. O que eu vou fazer primeiro é uma contextualização, vamos dizer assim, desse momento. Nós vamos trazer o que nós estamos vivenciando e o desdobramento disso, tá ok? Bem, o que é que nós estamos presenciando, experimentando, né? Qual é a nossa presença hoje em dia no mundo? Bem, nós temos no mundo, geralmente, um contexto, uma forma, um sistema que é autopoético, onde você tem um estado crítico. Esse estado crítico é elevado, mas com o tempo, dentro da própria autoforma do sistema, esse sistema retoma um outro estado crítico, mas dentro de um contexto de tempo comum. Então, nós vivenciamos crises sempre, só tem que dentro de uma perspectiva, vamos dizer assim, de uma distribuição em média, de pontos médios de tomada de decisão. Nós temos uma criticalidade emergente, que é vista pelo sistema, é estruturada, e com o tempo ela se dilui em um outro estado, né? O que é que nós estamos vivendo? Nós não estamos vivendo em contexto, nós não estamos vivendo obedecendo os sistemas que nos compõem, dentre eles o sistema educacional. Por que isso? Porque nós estamos dentro de uma criticalidade. Essa criticalidade, ela dá conta somente de uma ascensão de um estado crítico.
é o que nós estamos vivenciando com os casos acumulados do contágio do coronavírus e que nos dá essa percepção de reclusão, de isolamento ou distanciamento social para lidar com uma coisa que a gente chama de um sistema fora de escala. É um sistema onde pequenas modificações na sua base podem causar grandes catástrofes, grandes superações, grandes estruturas de modificação nele como um todo. Então, é um momento de muito cuidado, é um momento que a gente pode trabalhar dentro de uma perspectiva de colaborar com a criticalidade, com uma forma de como fazer logo essa curva voltar à sua autoforma. E nós estamos ainda aqui, esse gráfico de criticalidade é de hoje. Isso aqui eu capturei hoje já lá no site do Ministério da Saúde. Tem lá um acompanhamento online e a gente pode tirar esse gráfico, eles atualizam diariamente. Então, o que é que acontece? Nós estamos em um momento onde as estruturas que funcionam em contexto não estão dando conta, mesmo que a gente tenha um esforço muito grande para que a gente consiga ter uma ideia de continuidade sistêmica, de autorregulação, não estão dando conta porque nós estamos em um período de criticalidade. Tá? Nós não estamos em contexto, nós estamos em um momento crítico, em um momento onde o estado crítico está se elevando e que a gente não tem perspectiva da outra parte do achatamento da curva. Né? Nós estamos em uma crescente nessa criticalidade. Ora, a gente perceber a estrutura nossa enquanto sujeito, enquanto ente que aprende, enquanto ente que se coloca à disposição do outro na aprendizagem, na colaboração, né? Enquanto ente cognitivo, entre a construção dessa nossa estrutura de cognócio, de compreender o mundo, de estruturar o mundo, de apreender o mundo e aprender no mundo. Ora, o que acontece é que nós eu trago aqui dois movimentos que nós temos enquanto sujeito. Nós temos um movimento ontológico, esse movimento ontológico é um movimento do sujeito, para ele todo, e nós temos um movimento sociológico, que é um movimento que nos dá a sustentação e articulação com o outro, a articulação da composição do objeto, de fazer com que esse objeto seja socializado, fazer com que esse conceito seja socializado com aquilo que a gente aprende, seja colaborado, seja compreendido pelo outro. Esses dois movimentos, o sociológico e o psicológico, nos definem, nos dá identidade, nos coloca no mundo, nos faz ser compreendido, recebido pelo outro. Então, nessa perspectiva, eu trago a questão de como a gente percebe, como a gente está tão envolvido nessa nossa criticalidade atual. Nós nos conectamos com o outro, nós fazemos com que o outro nos perceba, para que a gente construa identidade. Essa conexão, essas conexões entre os sujeitos, nos traz uma coisa chamada de identidade social. Aqui é que está o grande problema. Nós estamos envolvidos em conexões de sujeitos e que nos dá a identidade social. O impacto está sendo justamente nessas conexões. Nós estamos afastados do outro, fisicamente. Nós estamos geograficamente afastados. Isso nos dá uma angústia muito grande de percepção dessa identidade social e nos faz correr para uma utilização exacerbada das redes sociais,
dos artefatos que nos fazem constituir identidade. Então, hoje nós utilizamos o WhatsApp, a webconferência, as redes, né, o ambiente informativo, o ambiente corporativo, para que a gente possa constituir a nossa identidade. Nós temos essa necessidade premente de construção de identidade através das nossas conexões. Eu estou ouvindo um chiadozinho de fundo, eu não sei. Peraí, Túlio, deixa eu ver se tem alguém. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Ok. Seguindo, bem? Vocês estão ouvindo direitinho? Sim. Sim. Certo. Então vamos continuar. Bem, o que é que isso nos traz? Vamos discutir um ato educativo nesse contexto, né? Bem, o ato educativo, ele se dá através dessa rede de conexões entre sujeitos, ou seja, através de uma identidade social, dentro de um processo de enraizamento de cultura, né, de apropriação de cultura, de apropriação de linguagens, de apropriação de construções, vamos dizer assim, curriculares, né? Mas esse currículo, um currículo que eu falo aqui não é um currículo estritamente de dentro das instituições de ensino, das estruturas formais, do currículo da vida, né? Então, nós nos constituímos em rede, nós nos constituímos em conexões, onde a gente se compartilha linguagens que nos possibilita o ato comunicativo. Então, o ato educativo, ele está diretamente ligado ao ato social comunicativo. Nós elegemos linguagens, canais, estruturas que nos permitem a composição dessa identidade social. E nós educamos para essa identidade social, né? Como nos apropriar desse ato social comunicativo num ato de educar em um momento de criticalidade, né? Esse é o grande desafio. Bem, o ato educativo, ele prevê uma perspectiva de ação de ensino, de ação pedagógica, de eleição de metodologias, de eleição de práticas pedagógicas, de eleição de currículos, né, de conceitos que vão ser tratados, né, de uma metodologia condizente para que esse ato de ensino seja feito, né, e prevê também, por outro lado, a apropriação disso, ou seja, a forma de como esse ato de ensinar se compõe em ato de aprendizagem, né? Que nós aprendemos como um todo, nós não temos momentos estanques entre ensino e aprendizagem. É muito difícil você dissociar. É a mesma coisa você falar de espaço sem falar de tempo, ou falar de tempo sem falar de espaço. Então, nós temos aí um imbricamento entre ensino e aprendizagem. Como eleger metodologias? Como eleger desenhos didáticos? Como eleger estruturas de apropriação de linguagens baseadas em artefatos tecnológicos que nos permita a composição de conhecimento colaborativo ou não, a produção e difusão desse conhecimento através da aprendizagem, através da reunião entre pessoas, entre sujeitos aprendentes, entre entes cognitivos. Ora, isso tudo tem a ver com um processo de mediação e a articulação que eu faço aqui entre a mediação e a simultaneidade. Não podemos pensar a simultaneidade como sincronicidade. Simultaneidade é o ato de aprender colaborativamente. É o ato de constituir conhecimento. É o ato de difundir conhecimento, de estruturar modelos de aprendizagem e
se apropriar de saberes esses que estão inerentes aos currículos, do que a gente exercita nas instituições, ou saberes esses que estão abertos nas comunidades de prática, nas comunidades de aprendizagem. Tá? Então, a simultaneidade é a possibilidade da articulação entre sujeitos aprendentes. É a possibilidade da articulação entre sujeitos cognitivos, entre entes cognitivos que constituem conhecimento. É como estruturar uma mediação articulada com a simultaneidade nesse momento. Como a gente estruturar em um momento de criticalidade essa articulação, mediar o ensino e proporcionar a aprendizagem. Nessa pegada toda aí da simultaneidade, nós temos nessa simultaneidade estruturas de processos síncronos e processos assíncronos. Os processos síncronos são aqueles onde eu tenho a possibilidade de articular a minha comunicação em tempo real. Isso que nós estamos fazendo aqui, o que a gente faz na aula, o que a gente faz na sala de aula presencial, o que a gente faz nos grupos, quando a gente está conversando juntos, né? O que a gente faz em casa, com as pessoas que nos rodeiam, são processos síncronos, são processos simultaneidade síncrona, tá? Mas essa simultaneidade também, ela é baseada em processos assíncronos. Esses processos assíncronos, eles permeiam o ato do sujeito de acessar aquela estrutura que está a seu dispor em seu tempo, na sua gestão de tempo, na sua gestão de espaço. Então, os processos síncronos, eles têm uma função, eles são função de uma presencialidade. Essa presencialidade, ela se dá no âmbito do espaço físico, formal, geográfico, ou no âmbito do espaço virtual, que é isso que nós estamos fazendo justamente aqui agora. Nós estamos em uma simultaneidade em um espaço virtual, produzindo processos síncronos. Tá? Mas o ato educativo, ele se dá nas duas perspectivas. Ele se dá nos dois âmbitos, no âmbito síncrono e no âmbito assíncrono. Porque o sujeito, ele não é somente esse outro no momento de uma aula, ou no momento da discussão de um conteúdo, ou no momento de uma exposição. Ele aprende com ele também. Ele faz um movimento ontológico, ele se reestrutura no tempo dele. Então, essa simultaneidade que é colocada através desse ato educativo e que baseia mediação, ela se dá tanto nos processos síncronos, também nos processos assíncronos. Ora, aí eu trago para vocês o que é um retrato do que nós estamos vivenciando hoje. A expressão da simultaneidade na criticalidade. Nós passamos de ambientes, artefatos tecnológicos que nos permitia e nos permite dialogicidade, o diálogo. O Kátia trouxe aqui já, eu trouxe até a janelinha do nosso grupo de pesquisa, a gente conversando aqui. Olha que aqui nós temos um WhatsApp somente com um diálogos, tá? O que é que está acontecendo com essa crise, com essa criticalidade? Como nós somos seres sociológicos e ontológicos e queremos preservar nossa identidade, nós estamos partindo para monólogos, né? O WhatsApp, principalmente em grupos grandes, está se tornando um depósito de posters, de memes, né? Porque cada um quer se expressar, cada um tem a necessidade de colocar a sua expressão muito sem perceber a expressão do outro. Então, isso eu trago para a gente refletir, tá? Nesse momento de criticalidade, nós temos uma necessidade enorme
de mantermos essa identidade. E fazemos isso nos nossos canais comunicativos. Não quero saber que o outro está colocando, eu quero colocar o meu meme também, para que eu me sinta parte, para que eu seja parte de algo. Então, nós estamos vendo um crescente, né, nesse sentido, desse comportamento, dessa transição entre o diálogo para o monólogo. Esse monólogo dentro de uma perspectiva dialogizante, mas que não é dialogizante. Né? Você começa a falar sozinho nos grupos, porque você não consegue ter retorno, cada um coloca o seu meme. Então, o que é que está passando pela cabeça do sujeito? Como é que nós estamos agindo diante dessas estruturas, o compartilhamento, né? A discussão, né? Então, nós estamos usando de forma exacerbada, porque nós estamos tendo uma dificuldade muito grande com as conexões em tempos e espaços geográficos, né? Com a identidade social definida. Então, isso está nos dando vamos dizer assim, uma deformação na apropriação desses objetos, né, esses artefatos tecnológicos que nos permitem o diálogo. Tá? Bem, ora, para a gente basear um ato educativo que permita mediação e simultaneidade, a simultaneidade baseada em processos síncronos e assíncronos, né, nós temos que ter artefatos tecnológicos, estruturas de roteamento, estruturas de empresas que garantam essa comunicação, né? E nós temos aí uma primeira análise a fazer. Os processos síncronos, que são esses processos que nós estamos fazendo aqui agora, eles necessitam de conexão ativa, um consumo de banda razoável, para não dizer muita banda. Então, nós consumimos uma banda considerável para os processos síncronos e temos que garantir upload e download simultâneos. Ou seja, enquanto eu falo, eu estou fazendo aqui agora, vocês estão recebendo a minha tela, vamos dizer, a minha imagem, através de upload. Eu estou transferindo para vocês essas informações a partir do meu ponto. E vocês estão fazendo download nas suas casas, aí, nos seus aparelhos. Então, isso é download simultâneo. Existe uma simultaneidade de download e upload. Ora, para uma estrutura Wi-Fi, eu nem entrei aqui em consideração a da qualidade do Wi-Fi. E ainda tem Wi-Fi de baixa qualidade, de baixa velocidade e Wi-Fi de boa velocidade. Né? No caso aqui, como eu estou em Arembebe, eu não estou com um Wi-Fi de ponta, eu estou aqui com um Wi-Fi de 10 MB por segundo, tá? Que é baixo, não é fibra ótica, é a rádio. Tá? Mas, de qualquer sorte, já me garante conexão ativa, consumo de banda, upload e download simultâneo. Ora, essa é a realidade para um pacote de dados? Não. O pacote de dados são aqueles que são os smartphones, que são carregados com um cartão SIM e que ali o sujeito ele compra pré-pago ou pós-pago o pacote de dados. Né? Então, essa aqui é a primeira grande limitação para que a gente comece a pensar em ato educativo, mediação, simultaneidade, ensino e aprendizagem. Tá? É a estrutura de conexão dos processos síncronos. Tá? O pacote de dados ele garante a conexão ativa, mas ele não garante o consumo de banda, nem garante o consumo de uploads e downloads simultâneos, porque isso aqui expira rapidamente. Tá? Um bom pacote de dados hoje é de 5 GB. Né? Ele vai conseguir fazer 2 ou 3, vamos dizer assim, webconferências, dependendo do tempo dessas webs. Né? Então, esse é um primeiro fator restritivo.
nós temos a plataforma de conexão Wi-Fi que sustenta isso, mas os pacotes de dados não sustentam isso. Depois nós vamos trazer para a discussão qual é o perfil dos nossos alunos na UNEB, nas instituições públicas, né? Se são alunos que têm acesso a serviço de Wi-Fi ou se a maioria deles trabalham com pacote de dados, né? Bem, articulando quais são as plataformas de suporte para processos síncronos, esses processos que garantem a simultaneidade e a mediação de ensino e aprendizagem. Ora, as plataformas principais que nós temos são a webconferência, com suporte de áudio e vídeo em tempo real e compartilhamento de área de tela e arquivos, é isso que a gente está fazendo aqui agora. Nós temos também as plataformas de mensagem instantânea, com suporte a upload, né? Download de imagens, vídeos, chamada de vídeos, chamadas com limite baixo de participantes, que é o caso do WhatsApp, Telegram, né? Que são as mensagens instantâneas. Aqui em cima eu trago uma série de soluções para webconferências, né? Nós temos aqui o T-Link, que é esse que nós estamos utilizando agora, o Microsoft Teams, que é um ambiente corporativo que engloba também uma webconferência, né? O Skype, o Zoom, o Hangout, o WebEx. Acabei de fazer uma transmissão, a gente acabou de fazer um encontro do nosso grupo de pesquisa utilizando o WebEx. Qual é o detalhe disso aqui? Essas estruturas, elas estão liberadas atualmente por conta da criticalidade. A WebEx é um dos serviços mais caros de webconferência da internet. Tá? O Skype é ligado à Microsoft. Tá? O Zoom também limita. O Hangout, depois de um tempo, limita também. O T-Link, ele limita o número de participantes. Não sei se ele está livre agora. Ele que me apresentou o T-Link, né? Mas parece que não sei se ele é gratuito. E o Microsoft Teams não precisa nem dizer, né? Microsoft. Então, são estruturas que estão disponíveis nesse momento, mas não são estruturas de fácil acesso. Não são estruturas que você encontra normalmente disponíveis com gratuidade. No caso do WhatsApp e Telegram, não. Eles têm realmente eles são baseados em gratuidade. Aqui faltou Facebook, faltou Instagram, né? Eu não quis aqui trazer muita coisa, porque o que eu trago é a grande questão: como viabilizar intermediação tecnológica e presencialidade em ato educativo a partir desse contexto, né? De crise, né? Que nós estamos vivendo um momento de criticalidade, tá? Ora, claro que todas essas plataformas, elas dão possibilidade da gente, possibilitam a questão da mediação tecnológica, da intermediação tecnológica no processo de ensino e aprendizagem, ou seja, ela garante mediação. Mas, como nós vimos, nós temos restrições de conexão e temos restrições também de acesso, tá? Ora, vamos agora para os processos assíncronos. Os processos assíncronos, eles são aqueles processos que não demandam a presencialidade em tempo real. Eles demandam uma presencialidade, dentro dessa concepção de simultaneidade assíncrona. Ou seja, eles demandam uma simultaneidade das ações, das atividades, tá? Mas o sujeito envolvido no âmbito da aprendizagem, nesse processo de ensino-aprendizagem, ele vai escolher o seu tempo, o seu espaço para acessar o material, as estruturas que estão disponíveis. Tá? Nesse caso aqui, o Wi-Fi também cobre todas as necessidades e os pacotes de dados, eles conseguem ter uma conexão ativa e, geralmente, os pacotes de dados das operadoras liberam o consumo de banda, principalmente para essas estruturas aqui de WhatsApp, Telegram, tá? Então, por isso que eu coloquei mais ou menos, né? Não é tanto, nem tão pouco.
aqui existe uma certa viabilidade desde que o desenho pedagógico considere essa estrutura limitada de acesso de uploads e downloads. E as plataformas de suporte para processos assíncronos, eles têm que ter, basicamente, a garantia de viabilizar ambientes virtuais de aprendizagem, armazenamento em nuvem, repositórios REA, né, que é Recursos Educacionais Abertos, compartilhamento e colaboração. Ora, nós temos aqui uma série de artefatos, de possibilidades que nos permite os processos assíncronos, né? O próprio Microsoft Teams, ele traz, ele na realidade, ele é um ambiente virtual de aprendizagem, você pode abrir classes, né, dentro dele. A UNEB tem suporte para ele, mas infelizmente os alunos da UNEB não têm e-mail institucional, dificulta realmente o acesso, né? Eu não sei se o servidor da UNEB tem condições de gerir, né, tantas contas de e-mail institucional, não sei, aí a gente teria que ouvir as pessoas, né, que trabalham na Gerinf, na Moodle, para saber. Nós temos o Moodle, inclusive é utilizado pela própria universidade, pela Universidade Aberta do Brasil, né? Nós temos aqui o Google Classroom também, que é uma possibilidade de ambientes virtuais de aprendizagem. Para armazenamento em nuvem, nós temos o OneDrive, nós temos o Dropbox, nós temos o Google Drive, que geralmente não tem espaço suficiente que dá para a gente trabalhar essas questões. Em relação aos repositórios, são repositórios. Eu trouxe aqui 3 como exemplo, que é o repositório aberto da Universidade Aberta, nós temos aqui o domínio público, o EduCaps, que são repositórios que já estão disponíveis gratuitamente para a utilização. Para compartilhamento e colaboração, nós temos o próprio WhatsApp, o Telegram, todos os ambientes virtuais de aprendizagem têm suporte para compartilhamento e colaboração. Mas o que eu falo é o seguinte: a autonomia tecnológica docente barra discente, ela reverbera em ato criativo, né? E necessita de protagonismo para o ensino, né? Como é que está a apropriação, né, ao enraizamento, a imersão cultural no ato de aprender e aprender o mundo e no mundo dos nossos docentes? Como é que está a apropriação dessa condição que nos tensiona, que nos potencializa para um ato de viabilização de intermediação tecnológica e presencialidade em ato educativo? Nós estamos sendo tensionados para isso. Nós vamos perceber que nós estamos agindo em momento de criticalidade e não em contexto. Temos que deixar claro essa percepção. Não podemos tratar o momento atual com uma ideia e uma estrutura que nos remete a uma questão de contexto. Nós não estamos dentro de um comportamento gaussiano, onde você tem um aumento de criticalidade, mas o próprio sistema regula e traz novamente para um outro estado. Nós estamos em um momento de criticalidade, né? Como o grande desafio, eu acho que aí cabe uma reflexão de como a gente perceber que essa apropriação, enraizamento, imersão cultural no ato de apreender o mundo não se dá agora para responder processos de sistema educativo, processos formais de ensino-aprendizagem. O que a gente tem que estar aberto é para a composição, talvez, de comunidades abertas de discussão. A gente pode trazer os alunos para dentro dessas comunidades, para fazer isso que o Fortec está fazendo aqui agora, que o D7N se propõe a fazer também, que é discutir o momento. Eu acho que não é discutir como fazer no momento, é discutir o momento, discutir como trazer estratégias de educação para colaborar com um momento de criticalidade. Tá? Bem, no contexto, aí é o que nós percebemos.
Esse contexto, depois de passar dessa pandemia, depois de reestruturado, depois a gente vivenciar essa experiência, claro que nós não seremos mais os mesmos. Em nenhum sistema social que compõe o espaço social vai ser o mesmo. Nós vamos ter outras possibilidades de arranjos de autoforma, de autopoese. Nós vamos ter um contexto de pós-criticalidade. Aí, eu acho que, sim, toda a estrutura que nós temos de apropriação tecnológica, que sempre lutamos para trazer para dentro da educação, do ato educativo, a apropriação de artefatos tecnológicos, de linguagens que nos permita uma nova constituição curricular, nova ação, uma nova prática pedagógica. Aí sim, dentro desse contexto de pós-criticalidade, a gente pode rever nossos regimentos, nossos projetos pedagógicos, nossas estruturas, né, que graduação, a pós-graduação, nessa apropriação pós-criticalidade. Na criticalidade, eu percebo que a gente tem que responder essa questão: como viabilizar intermediação tecnológica e a presencialidade em ato educativo. Esse ato educativo, não distante do que a gente discute, mas dentro de um contexto que vai para além da ação curricular, que vai para além da ação curricular formal. Tudo que nós estamos fazendo aqui é currículo. Tudo que nós estamos fazendo aqui é ato curricular, é ato de aprendizagem, né? Como pensar nessa articulação de plataformas síncronas e assíncronas que nos dê a possibilidade de discutir o momento, como a educação, como o processo educativo pode colaborar para esse momento de criticalidade. Então é isso, eu queria agradecer a atenção de vocês e estou aberto aqui às discussões que são sempre bem-vindas. Né? Claro. Agradecer enormemente a Túlio, né, pela exposição e abrir para questões. Quem no Teams quiser falar, só é abrir seu microfone e começar. Alguém quer tecer alguma consideração? Complementar? Eu tô mediando duas coisas, viu, Túlio? Então, lá vou eu para o Facebook. Alguém quer complementar alguma questão? Eu, enquanto vou encaminhando aqui, deixe-me mais uma vez agradecer a presença das pessoas, tanto no Facebook como aqui no Teams, e fazer o encaminhamento. Túlio, a nossa universidade, ela tem mais ou menos uma estrutura que é saudável, né? Assim, a título de ofertar possibilidades de comunicação para que a gente possa estar conversando sobre essas questões e, ao mesmo tempo, a gente tem no estado algumas outras tecnologias que a gente pode estar utilizando para fazer funcionar, né, esse movimento de fazer educação nessa pandemia. A gente tem a própria TVE, que poderia ser negociado com o Estado a utilização dela. A gente tem alguns canais de rádio que a gente poderia utilizar novamente. Diante do que você apresentou e do momento que estamos vivendo, social e econômico, desde antes da Covid até agora, com essa emergência veloz das tecnologias, você acredita que retornar a trabalhar com modelos que propõem algumas outras formas de se movimentar a educação
dentro da perspectiva da assincronicidade, seriam viáveis nesse momento? Eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande na resposta dessa sua pergunta. Primeiro, nós temos dois viés dentro da universidade. O primeiro é o viés da formação. Da formação, vamos dizer assim, da maneira formal do ciclo formativo, da itinerância formativa. Ou seja, nós temos dentro da universidade a parametrização de ofertas de componentes curriculares que estão dentro dos projetos pedagógicos, que articulam conceitos, que dão conta de uma formação curricular. Isso é o que é formal. Isso é o que está dentro dos regimentos, isso é o que está cadastrado dentro dos sistemas acadêmicos, né? Lá no SAGRES nós temos lá os componentes curriculares todos lá cadastrados. Na minha concepção, a gente tem a realização de componentes curriculares para dar conta de processo de prática pedagógica, processo avaliativo, né? Sustentado por intermediação tecnológica de educação à distância. Tá? Uma intermediação tecnológica, a instituição ela tem que ser responsável pela garantia do acesso, pela garantia da execução das atividades pedagógicas e da avaliação. No caso da educação à distância, como a gente já percebe, quando o projeto chega, o aluno de educação à distância, ele tem no seu contrato de aprendizagem a apropriação que ele tem que fazer dos artefatos tecnológicos para dar conta do desenvolvimento das suas atividades. Então, é bem diferente uma garantia de mediação tecnológica para um ensino presencial clássico de educação à distância. Primeiro ponto. Segundo ponto, a garantia dessa estrutura curricular e a garantia também do processo avaliativo, ela está pautada em uma estrutura de contexto, de um sistema educacional, de um conselho que aprovou o projeto, que estruturou dessa maneira. Então, existe uma diferenciação muito grande entre você colocar à disposição institucionalmente os componentes curriculares e eles serem, vamos dizer assim, apropriados, entendidos e estudados pelo alunado e promover também a avaliação, porque existe uma lacuna aí muito grande. O contrato de aprendizagem não é esse. O contrato de aprendizagem que está colocado dentro dos regimentos, dos projetos pedagógicos de curso, não prevê os componentes curriculares sendo, como é que se diz, mediados, intermediados por tecnologia. Claro que isso poderia caber aí uma emenda, pelo fato de que nós estamos passando enquanto tempo de criticalidade. Tá? Aí sim poderia ter uma intermediação jurídica, de apropriação, de reestruturação dos projetos de uma forma emergencial, para que desse conta dessa parte. Mesmo assim, o aluno na ponta, ele vai ter que ter o acesso restrito. Você falou aí de canais de rádio, de canais de TV, né, que podem ser apropriados para isso. Vejo com bons olhos a apropriação para outro tipo de atividade, não para atividade que seja uma atividade formal de recepção dos componentes curriculares. Eu percebo que isso merece uma discussão mais aprofundada. Em relação a gente manter o ato educativo, eu acho que isso é de total responsabilidade nossa. Eu acho que isso cabe a gente. Isso é da nossa função, enquanto docente,
enquanto coordenador de programa, enquanto líder de grupo de pesquisa, enquanto orientador de aluno, enquanto docente da graduação, nós temos, sim, que manter o ato educativo, o ato docente nosso vai continuar. Agora, eu não percebo isso sendo refletido em estruturas avaliativas, em estruturas formais dentro dos componentes curriculares, entende? Mas o que eu coloquei é justamente nessa direção. Eu também não acredito nesse movimento, até porque eu acredito que, independente de universidade ou de escola, nós tenhamos que nos organizar estruturalmente para garantir o desenvolvimento do processo de ensino, especificamente do processo de ensino, porque o movimento educativo ele se dá de várias instâncias, mas o ensino formal ele requer algumas regularidades que não tem como a gente fazer nessa velocidade. E eu acredito também que essa estrutura toda que a gente precise para demandar isso, tanto legalmente como, vamos dizer assim, estruturalmente nas nossas instituições, são necessários. O que eu coloquei é fazer educação com este movimento. Né? Existe uma discussão muito grande de que utilizar as tecnologias digitais em alguns processos é um movimento de exclusão permanente, principalmente daqueles que não têm acesso. E eu sempre venho colocando, na UNEB eu estou me saindo um pouco das discussões das redes, porque as pessoas, assim, não atingindo a todas, mas algumas pessoas não conseguem desanuviar, né, a sua perspectiva ideológica para visualizar o potencial do que temos em mãos hoje. Falando nisso, a gente tem tecnologias digitais que são acessadas pelas pessoas em suas casas cotidianamente e que a gente pode utilizar como estratégias, ferramentas que podem startar processos formativos, minimamente de fazer com que nossos alunos possam estar pensando neste momento essa situação. Então a gente tem a TV aí para isso, a gente tem o rádio, a gente tem o próprio WhatsApp, né, para isso, já que o WhatsApp a gente pode botar áudios, vídeos, tudo o que quiser. E essas são ferramentas fáceis de acessar. Então, acho que a grande questão aí, esse estabelecimento da diferença, eu também o faço, né? Lanara fez isso muito bem em uma live que ela fez, acho que anteontem. Emanuel fez muito bem isso hoje. Você tornou a repetir. Mas eu acho que a gente não pode se paralisar. E aí eu volto ao movimento dos questionamentos que foram feitos por Emanuel e que eu venho tanto falando com todo mundo. A gente não pode não fazer nada, né? E para fazer alguma coisa, querendo ou não querendo, dominando ou não essas tecnologias que estamos disponíveis, todos nós teremos que aprender a ser outros professores para uma sala de aula outra, que não é a que a gente vai receber agora, é a que a gente vai receber quando isso acabar. E essa sala de aula, ela tem outra conformação em todos os sentidos, tanto do seu funcionamento estrutural, como do seu movimento pedagógico. E é essa questão que eu acho que para além da tecnologia, é a gente pensar como esse movimento pautado nas discussões acerca das tecnologias, do que é AD, do que não é AD. O que interessa muito é o nosso movimento enquanto professor. Então, não é a gente estar a favor ou contra uma proposta que está aí, mas é a gente fazer valer nós, como necessidade de presença, né, pedagógica, didática, metodológica, no movimento de uma sala de aula que não vai ser nunca mais a mesma, né? E estar preparado para isso aí, para outras frentes, né? Só complementando. Alguém quer complementar alguma coisa? Vamos lá. Ninguém mais? Túlio, temos um tempinho ainda. Você quer fazer algumas considerações complementares?
Sim, eu acho que é importante, nesse momento, pensar em comunidade acadêmica. A gente tem que pensar na articulação da nossa comunidade. O docente, ele é ativo dentro dessa comunidade. O discente, ele percebe essa atuação docente e, de certa forma, a depender de como a gente estruture essa atuação docente, a gente vai ter a colaboração, a participação dentro das possibilidades de cada um deles, né? Nós sabemos também do nosso perfil, do perfil do nosso aluno. Nós somos uma universidade altamente capilarizada, altamente democrática, né, totalmente enraizada na Bahia inteira, e nós convivemos com N realidades. Nós convivemos com um aluno que tem poder aquisitivo muito bom, nós convivemos também com um aluno que não tem poder aquisitivo quase nenhum. Você entendeu? Então, dentro dessa perspectiva, o grande desafio da gente é fazer a equidade funcionar. Essa apropriação tecnológica, essa vontade que a gente está tendo de desenvolver atividades de formação, que ela seja possibilitada a todos. Que aí eu sinto que a gente precisa dessa necessidade. Alguns desenhos, aí vem a criatividade, né, da ação docente, né, da ação pedagógica, de articular várias estruturas. Eu percebo que a gente não pode ficar nessa condição de processo síncrono, assíncrono, de plataforma. A gente tem que achar desenhos metodológicos, desenhos didáticos capazes de aglutinar esses alunos nas ações pedagógicas, nas ações formativas, independente delas estarem dentro ou não da formação da maneira formal, do currículo formal da universidade. Eu acho que nesse momento o que é importante é a identidade dessa comunidade, é a constituição e a permanência da identidade da comunidade acadêmica, né, da articulação entre docentes, discentes, entre a questão dos grupos de pesquisa. Eu acho que o grupo de pesquisa agora é fundamental, essa articulação entre a graduação e a pós, tudo isso que a gente vem de forma latente tentando contornar, ela emerge com muita força agora. A gente precisa dessa articulação das várias áreas da universidade, da extensão, da pesquisa, da graduação, da pós, trabalhando em comunidade discente, ouvir também os discentes, né? Eu acho que a gente tem que quebrar um pouco essa ideia da questão da apropriação, né? Do não antes de tudo, né? Eu acho que esse discurso é um discurso que pode ser reestruturado a partir do convívio. A gente precisa de conviver. Nós temos um tempo enorme agora pela frente de reclusão ainda, e a gente tem, quais são as nossas possibilidades de convívio? É deixar da gente ter possibilidade de memes somente no WhatsApp, e a gente começar novamente a dialogar no WhatsApp, novamente se apropriar dessas estruturas para constituir conhecimento, para construir conhecimento, para estruturar ações pedagógicas que nos dê pertencimento, identidade, enquanto comunidade acadêmica. É isso. Obrigada, Túlio. Falando para todos que estão aí, Renata está dizendo aqui que com realidades múltiplas, a palavra coerente para este momento é buscar a equidade mesmo. Então, concordando com você. Só agradecer enormemente a Túlio e colocar para todos que participaram dessa atividade com a gente. A gente vai ter essa mesma atividade todas as quartas-feiras até a segunda semana de maio. Tem uma programação grande. Eu vou tentar colocar a programação toda já confirmada no Facebook para isso. E a nossa estrutura é de uma roda de conversas. Uma roda de conversa. E como uma roda de conversa, é bom que todos participem, tragam experiências.
apresentem algumas considerações em torno do que a gente está apresentando como pontos de reflexão e até como algumas proposições daqui para frente. A gente terá na próxima semana algumas indicações de uma prática pedagógica mediada por tecnologias, pensando em ensino médio, pensando em ensino superior, pensando em ensino, pesquisa e extensão, nessa demanda. E se tiverem alguma sugestão, é só mandar pelos canais de comunicação do grupo, que a gente vai tentando analisar e agregar as pessoas. A gente também está organizando uma roda com as professoras da educação básica, né, e com alguns estudantes nossos que são professores, né, da educação básica, para a gente conversar um pouquinho desse sentimento e desse estado da educação básica hoje em tempos de Covid e, ao mesmo tempo, outras ações que a gente pode contribuir com algumas pessoas, principalmente as escolas, com algumas estratégias para que possam ser encaminhadas daqui para frente. Então, agradecer a Túlio, agradecer enormemente a este grupo maravilhoso, né? Agradecer a Lígia, que ficou aqui ajudando nesse encaminhamento de hoje, e agradecer enormemente a vocês que participaram disso conosco. Túlio, se quiser fazer algum encaminhamento, a gente pode abrir. Nós estamos... desculpa. Estamos online, pode ir, Túlio. Nós estamos também com uma iniciativa, né, no 7M, também no Grupo de Difusão do Conhecimento, Educação e Tecnologia, que é também manter, Meire, essa sinergia, né, essa dinâmica de trazer pessoas, discutir, ouvir os alunos, ouvir professores, propor desenhos, propor estruturas. Eu acho interessante essa ideia da TV, do rádio, achei legal, acho que são coisas que a gente pode pensar, né, para a gente articular com o interior tão difícil. Tem muita gente que não tem acesso, conexão, que suporta uma web dessa no interior, é meio complicado. Então, a gente tem que ver outras possibilidades comunicativas mesmo, para a gente conseguir dar conta, né? Então, o resto é agradecer realmente ao Fortec, a Manuel, a todos que estão aqui, e dizer que a gente está aberto, o nosso grupo de pesquisa também, Kátia, Jader, Arthur, eu, estamos também com os nossos pesquisadores, nossos alunos orientadores, orientandos, né, e também os egressos, que estamos nessa mesma caminhada. Né? O que fica aqui realmente é aquele sentimento de que nós estamos fazendo. A gente não pode deixar essa coisa de achar que a gente está afastado das coisas. Né? A gente tem que estar presente nas coisas, fazendo diferente, mas fazendo as coisas acontecerem dentro dos nossos sistemas, dentro da nossa vida. Okay. Então é isso, agradecer. Ok, Mary? Obrigada, Túlio. Túlio, tem um pedido aqui. Algumas pessoas pediram algumas referências, então você manda e eu disponibilizo nas páginas do grupo para o pessoal, tá? Eu vou tirar uma foto aqui, peraí. Podia todo mundo abrir suas câmeras aí para a gente tirar uma foto, para fazer o mosaico. Quem pode abrir a sua câmera, se puder, será ótimo. Olha, o Lollipop abriu. A gente está fazendo mosaico. Eu queria agradecer ao Túlio pela gentileza de ter vindo aqui conversar com a gente. Emanuel, abra seu vídeo. Muito obrigado. Abre sua câmera para sair na foto. Para sair na foto. Lili, você está linda com este cabelo cortadinho. Tá aberta. Tá não, meu amor. Tá fechada. Eu tô ouvindo, Manuel. Então a gente não tá. Mas vai lá. Agora eu tô ouvindo. Não. Manuel. Vamos achar, Emanuel. Não tá aberta. Pior que tá aberta. Eu também não vejo, Manuel. Ó, um monte de cara. Oi. Catinha, seguinte.
Mando para você seu vídeo amanhã de noite, viu? Para você avaliar, para a gente botar junto com a demanda, porque eu acho que você startou mais coisas ainda e você tem que voltar. Aí, Será vai, um Túlio. prazer. Tirou a foto, Túlio? Se abra, Túlio, para tirar a foto. Tirou a foto. Pronto. Manda, aí depois disponibilizar o áudio, essa coisa toda aí pra O gente. vídeo, Depois. esses daqui vão estar no Face, tá? Obrigada a todo mundo. Obrigada, Lili. Tchau, gente. Até amanhã, Tchau, Eliane. gente. Um beijo, viu, Aline? Saudade de você. Tchau, pessoal. Um dia eu Ainda volto. bem que tem Sempre volto. Beijo, gente. Obrigada.